Olá, eu me chamo Jerônimo e hoje, na atualidade, estou com 50 anos de idade e sou morador da cidade de São Lourenço, que fica no estado de Minas Gerais. Então, há 30 anos atrás, eu, meu pai e minha mãe morávamos num sítio. Esse sítio onde morávamos era bem retirado, mais ou menos uns 9 quilômetros da cidade de São Lourenço. A gente tinha que percorrer uma estrada longa de terra. E nesse sítio onde morávamos, em torno dele era cercado de uma mata fechada e acompanhada de lindas colinas. Meu pai possuía muitos animais, aonde o meu pai abatia e fazia venda da carne daqueles animais para a cidade de São Lourenço. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, um grande exemplo. O homem trabalhava de sol a sol. Muitas vezes não tinha dia de descanso. Embora seria sábado ou domingo, meu pai estava sempre lidando com sua criação de animais. E além desses animais, possuíamos 2 cachorros muito bravos, que eram nossos cão de guarda daquele sítio. Meu pai também trabalhava como ferreiro, preparando ferradura para cavalos de viajantes. E foi um dia. Nesse dia, era pelo final da tarde, quando o sol já estava se pondo atrás daquelas lindas colinas. Estava se aproximando um homem da porteira. E por incrível que pareça, nossos cachorros, que eram muito bravos, abaixaram a cabeça como se estivesse com muito medo daquele homem. E era uma atitude que a gente nunca tinha visto nossos cachorros ter. E no meio daquele mistério, aquele homem se aproximou da porteira. E meu pai foi ver o que o homem queria. Meu pai falou: "O senhor deseja alguma coisa?" O homem logo falou para o meu pai: "Sim, eu soube que o senhor é ferreiro, que prepara ferradura para cavalos de viajantes. Pois o senhor pode me ajudar com o meu cavalo?" Meu pai naquela hora ficou a olhar, pois o homem não estava com nenhum cavalo próximo dele. E de imediato meu pai perguntou: "Onde está seu cavalo?" "Meu cavalo está a alguns quilômetros daqui." "Pois o senhor pode me ajudar ou não? Eu preciso que o senhor vá junto comigo." Pois naquela hora o sol já estava se pondo e já estava escurecendo. E meu pai falou para o homem que ele não ia sair do sítio. Se o homem que desejasse que ele ajudasse, que o homem trazesse o cavalo. O homem foi se afastando e começou a dar uma risada. E o homem, de uma longa distância, falou: "Eu não trouxe o meu cavalo aqui por um motivo grande. Esses 2 cachorros que vocês têm são muito bravos." O homem falava aquilo como se estivesse debochando dos cachorros, que estavam com as cabeças abaixadas. E o homem ia pela estrada de terra se retirando do sítio, dando uma risada muito alta pelo caminho. E ao ter passado alguns dias, comecemos a avistar aquele homem de uma longa distância, quando o sol já estava se pondo. E a gente, vendo aquele homem quase todo dia, no final de tarde, ao sol se pôr, meu pai logo pegou uma espingarda que estava guardada no galpão e preparou aquela espingarda, pois não sabíamos quem era aquele homem e qual é que eram as intenções dele, que talvez estaria mais homens com ele escondidos sob a mata. Então foi numa noite que eu, meu pai e minha mãe estávamos jantando. Naquele momento comecemos a escutar nossos cachorros chorando perto da porta. Meu pai logo abriu a porta e foi ver o que estava acontecendo com os cachorros. Ao abrir a porta, meu pai avistou aquele homem na porteira, observando em direção à nossa casa. E naquela hora, meu pai de imediato pediu que a minha mãe alcançasse a espingarda. Minha mãe entregou a espingarda para meu pai e meu pai apontou em direção ao homem. E meu pai gritou para o homem: "O que você pretende próximo das minhas propriedades? E quem é você?" O homem logo respondeu com um sorriso irônico: "O que eu pretendo não importa, mas quem eu sou vou lhe falar. Eu sou um visitante. Gosto muito de visitar os lugares, pois visito ao dia,
mas o que eu adoro é de visitar à noite. E meu pai, naquela hora, ao escutar aquela conversa misteriosa e bizarra daquele homem, meu pai falou: "Eu lhe dou 10 segundos para se retirar da porteira, senão eu vou disparar a espingarda." O homem, naquele momento, foi se afastando, caminhando de costa, e não tirava os olhos de meu pai. E se afastando alguns metros da porteira, o homem se virou e foi seguindo na escuridão naquela estrada. E o homem gritou: "Daqui a alguns dias será noite de lua cheia, e será bem melhor para fazer visitas à noite." E ao falar aquilo, o homem foi caminhando na estrada e desapareceu naquela escuridão. E ao passar de alguns dias, era final de tarde, o sol já estava se pondo e a noite estava se aproximando. Naquela noite, a lua já estava presente no céu, pois era uma noite tão linda naquele sítio. E não imaginávamos que aquela noite linda com aquela lua nos preparava algo bizarro. E naquela noite, como de costume, após a gente ter jantado, fomos se recolhendo para nossos quartos. E isso era por volta de 20 horas da noite, quando tínhamos se recolhido para nossos quartos. E ao passar de algumas horas naquela noite, era por volta de 3 horas da madrugada, que quando comecemos a escutar muitos barulhos. Era um som bizarro, um rugido do animal, um som que a gente nunca tinha escutado. E nossos animais estavam todos agitados, gritando, pois os cachorros estavam escondidos de medo. Não sabíamos que tipo de animal que estava lá fora, que talvez estaria atacando nossos animais. E meu pai naquela hora pegou a espingarda e abriu a janela da sala e ficou observando em direção onde estava vindo o barulho. Naquela hora meu pai estava com uma expressão no rosto, pois meu pai estava com muito medo. Quando eu e minha mãe tentávamos se aproximar da janela, meu pai evitava de toda forma. O que quer que seja que meu pai estava avistando, ele não estava desejando que eu e minha mãe avistasse também, e não deixava a gente se aproximar e nem olhar. Foi quando, naquela hora, contra a vontade do meu pai, me aproximei da janela e avistei algo assustador. Era uma criatura que seria parte de um lobo e parte de um homem. E aquilo estava vestindo roupa de um homem, estava parado. E ele vestia uma calça jeans, que um pouco me recordo, e uma camiseta clara, que não sei definir que cor era, mas estava lavada de sangue. Era como aquela criatura tivesse devorado algo e sujou aquela camiseta com o sangue. Naquela hora, ele ficava com o olhar fixo na gente e a gente de volta para ele. Foi quando ele ergueu a cabeça e começou a uivar. Meu pai naquela hora começou a disparar com a espingarda. Aquilo se esquivava de um lado para o outro, como se estivesse brincando com meu pai. E entre tantos disparos, meu pai, por muita sorte, conseguiu atingir ele. Aquele animal deu um grito bem alto e saiu correndo do sítio, pulando a porteira de uma forma incrível, e entrou para dentro da mata. E de uma longa distância, escutávamos aquele animal uivando. Meu pai, eu e minha mãe naquela noite ficamos na janela. A gente não dormiu de forma alguma. Fiquemos ali na janela até o sol raiar. E após o sol ter raiado, por volta de 10 horas da manhã, eu, minha mãe e meu pai subimos na carroça e fomos até a cidade de São Lourenço. E meu pai se dirigiu para a delegacia.
e começou a falar com os policiais. Os policiais começaram a dar risada de meu pai e não acreditaram na história. Mas mesmo assim, reuniram alguns policiais e foram dar uma busca na mata para ver se achavam a tal criatura que meu pai tinha descrevido. Mas não encontraram nada. Os detetives abandonaram aquele caos, pois eles falavam que não tinham evidências concretas para seguir aquele caos de investigação. Meu pai naquele momento ficou com muita raiva, pois meu pai estava preocupado que a gente estivesse correndo um risco de vida. Após ter acontecido aquela situação bizarra, as coisas seguiram normalmente no sítio. Mas mesmo assim, todas as noites de lua cheia não eram mais noites normais para a gente. A gente ficava sempre sem dormir. Ficávamos acordados até o sol raiar, porque aquela noite de lua cheia marcou em nossas memórias para sempre. Então meu pai deduzia que aquela criatura bizarra que estava no sítio naquela noite de lua cheia seria aquele homem misterioso que rondava o nosso sítio, aquele homem que falou que era um visitante. Mas mesmo aquele sítio sendo um lugar lindo, escondido entre as matas, entre aquela linda colina, a gente não conseguia mais viver com aquele tormento. De todas as noites de lua cheia a gente não conseguia dormir. Então resolvemos vender aquele sítio e passamos a morar na cidade de São Lourenço, onde eu continuo morando até hoje. Mas eu deixo uma mensagem para ouvintes do mundo inteiro. Ei você, que mora em lugares bem retirados, principalmente em sítios, fazendas, tome cuidado com visitantes misteriosos, visitantes que visitam o lugar ao dia, principalmente com visitantes que visitam lugares à noite, principalmente em noite de lua cheia. E esse foi o meu relato, O Visitante.